O direito à saúde é um direito fundamental, como consta na Constituição Federal de 1988, e está relacionado diretamente à vida e à dignidade da pessoa humana. E se tem algo que foi discutido nos últimos tempos, foi a saúde pública. Não é de hoje que nós ouvimos reclamações com relação a diversos pontos da gestão de saúde nos governos brasileiros. E muitas vezes essas discussões são apenas conflitos de visão, como diria o economista Thomas Sowell. Mas nesses conflitos, será que todos sabem detalhadamente as funções de cada área do SUS, por exemplo? Segundo apontado por diversos estudos, nós temos no Brasil o melhor sistema público de saúde do mundo. Mas não podemos esquecer que nosso país tem dimensões continentais e, sendo assim, especificidades em cada região. E fora isso, nós ainda temos um sistema político bem corrupto. Mas isso seria assunto para um outro programa. No Brasil, a atenção à saúde é exercida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que teoricamente garante acesso à saúde para toda a população. Porém, o setor público não comporta a quantidade de pessoas que necessitam utilizar esse recurso. E com isso, entra a saúde suplementar. Essa denominação de suplementar se deu ao fato do indivíduo ter a opção de pagar por um plano ou um seguro de saúde e, assim, ter acesso à assistência médica, sem perder o direito de utilizar o sistema de saúde oferecido pelo governo. Em alguns casos, ele é usado como uma espécie de complemento, e o sistema privado faz a cobertura de serviços com a possibilidade de reembolso após a solicitação. Outras vezes, ele é a base e a segurança para a continuidade dos cuidados e tratamentos de milhões de pessoas. Como o próprio nome diz, os planos de saúde eles agem de forma suplementar, de forma a colaborar e desafogar o sistema público. E sendo assim, a participação consciente, sem aquele tradicional jeitinho brasileiro, por parte da população, se faz fundamental para que tudo funcione como esperado. Mais uma vez, vamos falar aqui, neste espaço, sobre colaboração, civilidade, consciência, respeito e amor ao próximo. Para conversar comigo sobre saúde suplementar e a função dos planos de saúde, eu convidei o Rogério Martins, diretor da Blumed, e o Cláudio Tafla, que é professor na Abrange MBA e membro do conselho diretor da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, que é uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 com o objetivo de desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional no Brasil. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Cláudio está por Zoom conosco e o meu amigo Rogério está aqui no sofá. Cláudio, eu quero começar com você. Muito se discutiu sobre o SUS, muito se falou do SUS e da importância do SUS, e eu gostaria de ouvir de você, de forma técnica, qual que é a importância real do SUS para o nosso país? Obrigado aí pelo convite, acho que é uma ótima discussão para a gente fazer. Queria reforçar tudo aquilo que já foi falado, né? Segundo a nossa Constituição de 1988, no artigo 196, foi estabelecido que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Só que as pessoas param aí. Elas esquecem de dizer que, segundo políticas sociais, econômicas que forem estabelecidas para que a gente possa ofertar para toda a população, eu até ousaria dizer mais, né, para todo o terráqueo que pisa no território brasileiro e que pode usar um sistema de saúde 100% isento de cobranças,
coisa que nenhum lugar do mundo a gente consegue ver, e de uma maneira tão importante, com tanta qualidade, dadas as complexidades do atendimento. Porém, como você também bem disse, existe uma falta de recursos e uma concentração de utilização, além das diferenças demográficas, que fazem com que a percepção do cidadão ao utilizar o SUS seja menor do que a importância que ele tem no sistema, né? E isso faz com que as pessoas, ao utilizarem o sistema, quando estão dentro do sistema, consigam ver o benefício que ele traz, por ele ser ofertado de forma integral, universal, para todo cidadão, toda pessoa que mora no Brasil, e com um alto índice de resposta. Não podemos esquecer que toda a parte do Programa Nacional de Imunizações, por exemplo, e agora ficou mais claro para a gente, está atado ao Sistema Único de Saúde. Quem decide é o Estado, né? É o Estado. E também falando a respeito daquilo que você mencionou, a gente tem que dividir o SUS Estado do SUS governo, do SUS política. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai entender muito bem a importância tanto do SUS quanto na oferta do setor público, quanto no equilíbrio, no balanço com o setor privado. Rogério, como eu falei até na abertura, eu estudei bastante esse assunto. Para mim foi muito importante, inclusive porque eu entendi de outra maneira a função dos planos de saúde. Porque a gente discute muito, a gente dá bastante porrada quando tem reajuste, a gente reclama bastante quando não é atendido da maneira como a gente espera, mas tem muitos itens além disso, né? Pode-se dizer que a saúde privada, a saúde suplementar, ela é fundamental para o sistema de saúde nacional, até para complementar realmente o SUS. Por quê? Puxa, sem dúvida. Eu acho que os números mostram por si só a importância do sistema privado. Lá quando foi regulamentada a lei, em 1998, a lei que regulamentou os planos de saúde, que anteriormente a esta lei, os contratos eram feitos de maneira dirigida, se pode utilizar tantas consultas por ano, X de cirurgia pode, não pode. O governo criou a lei e a lei regulamentou, definindo um rol mínimo de procedimentos. Que qualquer pessoa, quando faz um contrato com um plano de saúde, tem direitos mínimos garantidos por lei, e esse rol, ano a ano, vem sendo acrescido novos procedimentos, novas técnicas, novas tecnologias. Até porque a medicina também avança muito, numa né? velocidade muito rápida e com altíssimo custo, inclusive, né? As tecnologias no setor de saúde são muito caras. Então, naquele momento, a gente já chegou a ter mais de 50 milhões de brasileiros. O Cláudio pode me corrigir, mas, se não me engano, chegamos a ter 57 milhões de brasileiros dentro do sistema de saúde privada, e hoje são 52. E hoje são cerca de 47 milhões, né, Cláudio, dentro do sistema. Ou seja, a gente perdeu aí 5 milhões de brasileiros que estavam nesse sistema. Essa perda por conta da crise econômica e tudo mais, que se arrasta há vários anos, óbvio que sobrecarrega o SUS, né? Dada essa importância do sistema de saúde privado em complementar o SUS. O SUS, eu acho que tem uma capacidade limitada de atendimento, obviamente não consegue atender a população integralmente, e sem a existência da saúde privada, não só o atendimento de toda a população estaria prejudicado, mas o investimento. Eu acho que o mais importante é o investimento. E aí o Cláudio também pode falar muito melhor que eu a respeito de outros sistemas de saúde, mas vamos retomar a situação dos Estados Unidos, que o PIB lá poderia sofrer um colapso caso o Obama não fizesse uma reformulação no sistema de saúde lá, porque lá, como é completamente diferente daqui, que não é universal, é para uma camada pequena da população que tem direito ao sistema público. Com custo bem alto. Exato, e quem não tem acesso tem que comprar
da saúde privada, ela é obrigado, ou fica num limbo, que ele nem é atendido pelo Estado e nem tem recurso para pagar a saúde privada, ele fica sem atendimento. E se você for olhar em Hollywood, a quantidade de filme feito a respeito disso, do pai ameaçando alguém para fazer um transplante no filho, porque não tem acesso ao sistema de saúde público lá. Então, eu acho que é muito importante você trazer a discussão, porque em função da pandemia, todo cidadão brasileiro se interessou em entender um pouco melhor do sistema, e eu acho que não é hora do brasileiro apontar mais o dedo nem para a saúde privada e nem para a saúde pública, porque elas são complementares. Uma depende da outra para sobreviver. Então, eu acho que o mais importante desse nosso bate-papo aqui, que não é nem defendendo a operadora, nem defendendo o SUS, na realidade é a gente colocar a importância dos dois. E como a gente pode, como cidadão, analisar e ser parte integrante dessa discussão. Né? Sim. Acho que essa é a importância, inclusive, de entender a saúde suplementar. Eu vou querer que o Cláudio fale para mim um pouco sobre o sistema público de saúde americano, já que você levantou essa bola, mas no próximo bloco a gente já volta. Voltamos com o programa Estúdio Box. Hoje os meus convidados são Rogério Martins, diretor da BlueMed, Planos de Saúde, e o professor Cláudio Tafla, via Zoom. A gente está discutindo saúde suplementar, a importância dos planos de saúde e da saúde privada durante essa pandemia, durante a vida. E no bloco anterior, eu levantei uma bola e eu quero muito que você jogue um jogo muito legal com ela sobre a saúde nos Estados Unidos. Por quê? O brasileiro tem mania de falar da perfeição, de como é incrível os Estados Unidos, por exemplo. E falam muito, inclusive, da saúde nos Estados Unidos. Porém, tem o conhecimento de que não é lá essas coisas todas. Me explica como é que funciona o sistema público de saúde, que não existe, né? Mas o sistema de saúde americano. Não, é importante deixar bem claro isso, né? Porque a gente coloca algumas referências na nossa cabeça e acha que o paraíso está sempre lá do lado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Usando os Estados Unidos, e o sistema de saúde brasileiro também se foca, se espelha no sistema americano para tentar fazer determinadas ações, né? Em vez de focar no sistema europeu, que teoricamente é um sistema mais adequado à nossa realidade, o sistema americano, só para vocês terem uma ideia de complexidade, investe em torno de 17% a 20% do PIB deles na saúde, né? Para vocês terem uma ideia, é mais do que todo o PIB do Brasil, só revertido para a saúde. E mesmo assim, os desfechos mensuráveis, né, índice de mortalidade, expectativa de vida e as coisas que a gente consegue absorver do sistema não chegam a ser muito melhores do que outros países. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente investe em torno de 9% do PIB, né? 9% do PIB somado, público e privado. E para dizer claramente como é que funciona o sistema de saúde americano, que não é uma perfeição, se alguém imaginava isso, existem as pessoas que estão acima de 65 anos, que são cuidadas pelo Medicare, as pessoas que não têm recursos de forma alguma e conseguem comprovar que são cuidadas pelo Medicaid, mas fora isso, as pessoas que não se encaixam nesses dois grupos têm que contratar um plano de saúde que obrigatoriamente vai ser cobrado na porta de entrada de qualquer tipo de serviço, né? Lá não tem isso, deixa eu entrar, fazer alguma coisa e depois você me manda a conta. Não, você precisa comprovar de onde é que virão os recursos para você custear esse tipo de atendimento. E existem 40, 50 milhões de americanos que não têm cobertura nenhuma de saúde, porque não conseguem pagar os planos de saúde, que lá custam 10 vezes mais do que custam aqui, né, por mês ou por ano, se a gente for usar essa métrica, e não conseguem se enquadrar nessas coberturas públicas. Tenho amigos que moram nos Estados Unidos e pagam por volta de 800 a 900 dólares por mês de seguro-saúde. E aí você pega a BlueMed, que outro dia
Eu vi uma ação de vocês a R$ 98,00, que basicamente a gente está falando de $20, mais ou menos. É isso aí. É menos de $20. E aí a gente fica sempre, como o Cláudio falou, enaltecendo essa cultura americana e os planos de saúde, muitas vezes aqui também, tomando várias bordoadas, como tomaram agora na correção das medicações, na correção dos suprimentos, em várias correções que sofreram, e vocês tiveram que segurar, tiveram que conter, porque vocês não fazem os reajustes a bel prazer, né? Não. Tem um ordenamento aí. Tem. Como que foi segurar todo esse custo, dar suporte para todo mundo, porque os hospitais nunca foram tão utilizados, e segurar esses valores que são relativamente baixos? Aqui, como a gente falou, a gente tem um sistema altamente regulado pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde. A agência monitora cada passo que a gente dá e pode parecer para o consumidor que isso não acontece, né? Que os planos de saúde fazem o que querem, mas não é assim, né? No caso dos planos de saúde pessoa física, de contratação pessoa física, é a ANS que determina o índice de reajuste anualmente, é determinado por ela. Por conta disso, muitas operadoras de plano de saúde há muitos anos deixaram de ofertar esse plano por entender que era um risco muito grande ofertá-los, sabendo que quem ia determinar o índice de reajuste é a ANS. E esse índice tem sido da ordem de 7%, 8% ao ano, sendo que a inflação médica do setor, do período, varia entre 20% e 25% ao ano. E a inflação agora desse período dos insumos? Pois é. Que foi absurdo, triplicou. Não, muito mais que isso. Meu Tem Deus. medicamento que subiu 200% agora na pandemia, pela ausência, pela falta, né? Então, de fato, os planos de saúde, pessoa física tem essa definição pela ANS, e nós, por exemplo, pela Blumed e outras operadoras aqui regionais oferecem o plano pessoa física, mesmo correndo esse risco, né? E por isso que eles são precificados mais caro que os outros planos. Então, a gente vende também os produtos empresariais, o PME, que tem uma precificação mais baixa, porque nesse caso a gente consegue trabalhar um reajuste um pouco melhor. Então aí eu consigo vender mais barato. A judicialização indevida, ela tem sido um jeitinho brasileiro para muita coisa, e vocês da área da saúde estão sofrendo bastante com isso. Sim. Esse é um capítulo à parte que eu acho que caberia um programa todo para falar da judicialização. O estado de São Paulo é um país que é um estado, me desculpe, que é um país. É um país quase, mas é um estado que tem um sistema um pouco mais duro, né, com as operadoras. Existem outros estados que já criaram mecanismos de incluir médicos nas decisões judiciais, para ter um amparo médico para tomada de decisão. É algo que a gente tem que avançar muito ainda. Esse tipo de situação de fraude é muito comum no nosso sistema. A gente sofre mensalmente com fraude de todo tipo, de omissões de informações, de uso abusivo de liminares para doenças e protocolos que não estão no rol de procedimentos. Então você imagina o que a gente tem aquele rol de procedimentos, que é o que consta no contrato, e baseado naquele rol, nesse risco do reajuste que está travado pela ANS ou não, a gente faz uma precificação. E aí alguém compra o plano e entra com uma liminar solicitando, por exemplo, um medicamento importado que uma ampola custa $70 mil. Dando um exemplo. Como acontece, a medicação com alto custo, né? E aí a operadora é obrigada a fornecer para uma pessoa que de repente tem 2 meses de plano, que não pagou ainda nem a segunda parcela, um medicamento desse custo, por força de liminar, né? Então, eu acho que assim, é um debate profundo. Extenso. E eu acho que o grande resultado disso é a gente aproveitar o momento de pandemia para rediscutir a nação. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade como povo, como nação, de colocar essa pauta na mesa. De iniciativa ética, privada e SUS sentarem à mesma mesa com o poder público e, de repente, repensar isso. No Reino Unido é feito exatamente desse jeito. As decisões públicas para a saúde pública são decididas pela sociedade, e se alguém tiver direito, todo mundo tem direito, e se não tiver direito, ninguém tem direito. Não adianta entrar na justiça, não adianta pedir por outros meios, tentar, como você disse no começo, o jeitinho brasileiro, não vai acontecer, porque o setor é tão bem regulado e equilibrado, tanto pela UNAICE quanto pela NHS,
que faz com que a judicialização esteja abaixo desse patamar. Eu preciso encerrar esse bloco, mas no próximo eu quero saber como que vocês acham que o Brasil poderia ter, de repente, se unificado mais ao sistema privado para fazer uma gestão mais adequada. Mas no próximo bloco, a gente já volta. Fala, Michael, beleza? Sem café não vende, hein? Visitinha Amor hoje está diferente, está aqui na Invista Inteligência Imobiliária. Para quem não me conhece, sou o Felipe Vieira, consultor, com mais de 46 mil seguidores no Instagram, atuando no ramo imobiliário. Graças a Deus, estamos nesse escopo de negócio com mais de 40 corretores, 3 gerentes comerciais, assessoria jurídica e assessoria de financiamento. São muitos negócios, graças a Deus, tanto para comprador, tanto para vendedor. Estou aqui falando um pouco mais da Invista e do meu trabalho. Tanto para vender, tanto para comprar, é aqui na Invista que você vai achar o seu imóvel, tá? Temos um site recheado com várias oportunidades, tanto do canal 1 até a ponta da praia. A gente sempre costuma cantar uma linda canção. O Invista, mais de 1000 imóveis com amor pra você. Na ponta da praia, no Gonzaga, em Baré. É no 30, 40, 50, 50. 30, 40, 50, 50. Vem pra Invista. Voltamos com o programa Studio Box. Hoje o assunto que está sendo discutido é saúde suplementar. Olha, eu estudando esse assunto, eu entendi a saúde suplementar, a função dos planos de saúde, de uma maneira que eu acho que é bem didática. Sabe aquelas mesas que muitas pessoas fizeram durante a pandemia na porta das suas casas? E era assim, tinha uma plaquinha escrita assim, ó, quem pode, põe, quem precisa, tira. É dessa maneira que eu entendi a saúde suplementar, a função dos planos de saúde no meio da saúde pública. Quem pode pagar por um plano de saúde, paga e não ocupa um sistema de saúde público como o SUS, que já está sobrecarregado. Para que quem não pode pagar não fique sem espaço, sem atendimento e sem leito. E eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala de ética, de consciência, e a gente falou de jeitinho brasileiro, a gente falou dos Estados Unidos, e a gente vem para a pandemia no Brasil. Rogério, como que você acha que... E aí, Cláudio, fica à vontade até para complementar também, acho que essa pergunta é bem abrangente, mas como que você acha que a saúde privada poderia ter atuado, ter agido junto com a saúde pública para melhorar a gestão da pandemia, porque está sendo complicado para todo mundo, né? Sim. Olha, eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Porque a gente começa a falar e ele já ele acaba sendo politizado. Eu acho que foi o pior que poderia ter acontecido com a pandemia, foi a politização da pandemia, do que é científico, do que não é, mas isso já foi amplamente debatido, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade ao longo dessa pandemia de todos sentarem à mesa, mas óbvio que para isso aconteça, precisa de uma coordenação geral, né? Eu acho que ninguém mais duvida que essa coordenação não houve, né? Uma centralização de um comando, né? Eu acho que a gente foi para uma guerra e nós somos um país não habituado a guerras, né? Então, se você olha para a Europa, mesmo para os Estados Unidos, países que sempre já entraram em conflitos, eles são preparados, a sociedade é preparada para isso. Recebe um comando central, todo mundo fica em casa, todo mundo fica em casa, todo mundo obedece. E quem não fica tem punido, tem a punição devida. Na Europa toda foi assim, com os lockdowns que houveram lá. Aqui não houve essa coordenação centralizada para o bem ou para o mal, enfim, ela não houve. Então a sociedade ficou batendo cabeça em cima de ideologias. E eu acho que o que cabe também nessa fala e nessa estratégia, no desenho do melhor, né? Porque a gente não vai ficar discutindo política, a gente não vai ficar discutindo partido. É claro que deveria haver uma política de Estado para a saúde, não a política de governo para a saúde, porque isso transpassa quem está no governo, independente de partido e de julgamento de valor, mas também identificar dentro do cenário da saúde, entender que os dois sistemas coexistem,
como é que seria melhor feito e menos desperdiçados recursos, dado o papel de cada um dentro do sistema. Porque a gente está esquecendo que, além do setor público e do setor privado, existe um terceiro setor que é interessado nessas políticas, em participar, em atuar, em detrimento do desperdício. Porque se eu faço uma coisa e o setor público também faz a mesma coisa para o mesmo paciente, teoricamente a gente está desperdiçando esse recurso. Não é só uma questão de aportar mais recursos, é melhorar a gestão desses recursos, trazendo equidade, mutualismo para todo mundo, e todo mundo entendendo o seu papel como usuário e como ator dentro do sistema de saúde, para não querer roubar o queijo do outro. Sim, há necessidade principalmente de consciência. Eu preciso encerrar esse programa, mas olha, eu tenho certeza que esse programa vai reverberar. Cláudio e Rogério, por favor, eu vou ter que fazer um outro episódio desse tema, Tá. dando continuidade, e eu vou inclusive abrir para perguntas. Mas hoje eu preciso encerrar. Tá ótimo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, querido. Olha, em geral, 9/10 da nossa felicidade baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer. Arthur Schopenhauer.